Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. Vamos hoje, agora, mais uma vez, ouvirmos a palavra de Deus, vamos partilhar a palavra de Deus, vamos abrir o coração para que mais uma vez Deus fale ao nosso coração, como Ele sempre tem falado. E a palavra de Deus ela é viva e eficaz, poderosa. A palavra de Deus tem poder para nos transformar, nos edificar e nos abençoar. Então convido você a abrir sua mente, o seu coração, para que Deus ministre a sua palavra e que de fato e de verdade sejamos edificados pelo poder da palavra dele. Oremos. Pai bendito, em nome de Jesus, te agradecemos pelo dom da vida. Obrigado pela oportunidade que temos de te servir e queremos fazer isso sempre com alegria. Nesta hora, dá-nos iluminação para que a tua palavra seja pregada e que, de fato e de verdade, sejamos impactados. Tenha misericórdia da nossa vida, que somente a tua autoridade e a tua palavra prevaleça agora, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler para hoje é 1 João, capítulo 1, versículos de 1 até 4. É o texto que eu lerei neste momento, que diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifesta. O que temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Palavra de Deus para o nosso coração, e o tema de hoje é: onde começa a comunhão? A carta começa praticamente como o Evangelho de João, recordando também o início da Bíblia, lá em Gênesis 1:1, a palavra que existia junto de Deus antes que o mundo fosse criado. Também começa convocando os sentidos, audição, visão, tato, para testemunhar Jesus. Jesus, de fato, pode ser escutado, pode ser visto, pode ser contemplado e pode ser tocado. Há uma sequência ininterrupta entre o Pai, o Filho e os que estiveram com Jesus e as comunidades que estes fundaram. E essa sequência é chamada de comunhão, que gera alegria completa. Em concordância com o Evangelho de sua autoria, o apóstolo João endossa a pré-existência de Cristo. Ele diz: o que era desde o princípio. Soa semelhante ao no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus novamente é apresentado como a palavra viva de Deus, criadora de todas as coisas. Ele é a própria vida e nele está a plenitude para que o homem, através dele, viva completamente preenchido de sentido. João aqui se coloca como testemunha ocular, alguém que sabe do que está falando porque viu, ouviu, apalpou.
Os anos em que conviveu com o Senhor, ele aprendeu muito, né? Sendo comissionado pelo próprio Jesus para o ofício apostólico. Faz com que ele, ou com que João, seja uma autoridade ao falar a respeito do Evangelho. Não se sabe ao certo quando e onde foi escrito o livro de 1 João. É provável que tenha sido escrito lá no final do primeiro século depois de Cristo, embora João tenha passado grande parte da sua juventude na Palestina. A área se tornou hostil aos cristãos e aos judeus após a destruição de Jerusalém e de seu templo, né, em 70 depois de Cristo. Diz a tradição que João saiu da Palestina para viver seus últimos anos em Éfeso. Se isso estiver correto, João teria escrito a carta em Éfeso entre 70 e 100 depois de Cristo. Essa carta que acabamos de ler, né, eu li alguns versículos dessa epístola, né, mas essa carta ela é endereçada à igreja para reforçar a comunhão que foi conferida ao corpo de Cristo. Todos os que fazem parte da igreja têm um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Pai, com Deus Pai, com Deus Filho, e mesmo não citado aqui, com o Espírito Santo. Essa comunhão então enche o apóstolo João e os demais. Reparem que ele fala no plural, né, de alegria. Mas para que haja verdadeira comunhão entre Deus e os homens, é necessário que Cristo ilumine todo aquele que está em trevas. Todo mundo já sabe disso, né? Mas é bom a gente estar sempre lembrando que vivemos uma época em que podemos ter mais contato com outras pessoas do que em qualquer outro momento da história. Temos Facebook, Instagram, WhatsApp, textos, celular, vários métodos de comunicação, meios de transportes baratos, facilmente disponíveis e por aí vai. Podemos conhecer milhares de pessoas na vida real ou online, né? Nossos vizinhos moram só a alguns metros de distância, não a quilômetros. Nunca precisamos estar sozinhos. Mas com todos esses supostos avanços, o que é que faz muitas pessoas na nossa sociedade reclamar, hein? Se temos todo esse recurso. Pelo que a gente está vendo, a sociedade reclama do isolamento, do estar sozinho, uma inabilidade de realmente se relacionar com outras pessoas, uma falta de conexão, uma separação, uma distância, uma solidão. No mundo moderno, muita gente utiliza várias técnicas para tentar criar conexões genuínas com outras pessoas. No mundo de conexões às vezes falsas, né, e relacionamentos muitas vezes superficiais, em que uma outra pessoa se torna o seu amigo com um clique de um botão na tela do computador. Como igreja, eu e você experimentamos de fato o que é comunhão verdadeira. O relacionamento vivo e vital é a comunhão com Deus Pai através de seu Filho Jesus Cristo e comunhão uns com os outros. A comunhão que somente pode acontecer porque vem da fonte daquela comunhão com Deus. João queria comunicar uma mensagem importante nesse texto. E aquela mensagem foi a mensagem da verdade, a verdade eterna, a verdade que foi ouvida, vista, olhada e até tocada. É a verdade que dá vida, a vida encarnada numa única pessoa. E aquela pessoa é Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. É uma mensagem de verdade, com propósito. E o propósito é a comunhão. No cotidiano cheio de solidão, de ansiedade,
desespero. Essa é a única mensagem que tem tanto significado para nós. Quando lida pela primeira vez há quase 2000 anos atrás, causou o mesmo impacto quando lemos hoje, né? A mensagem da comunhão. E aquela mensagem é esta: a verdadeira comunhão é somente possível quando se baseia na verdade. Aí essa comunhão é expressa na unidade da igreja em Cristo, e o resultado daquela comunhão é a alegria eterna. Sendo assim, irmãos, eu quero tentar responder essa pergunta, não é? Que é o tema: onde começa a comunhão? Se olharmos o texto, percebemos que a nossa comunhão começa com Deus. A aceitação dessa palavra vai levar à comunhão. E essa comunhão será expressa por ser unida a Cristo, como parte do seu corpo, né, a igreja. É dentro da igreja onde nós expressamos aquela comunhão que temos uns com os outros, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, somos chamados a levar a sério a membresia da igreja, porque Cristo morreu pela sua igreja. Efésios 5, 25 a 27 diz: Ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A nossa comunhão começa quando temos comunhão com Deus. Uma segunda resposta para essa pergunta, onde começa a comunhão, seria: a nossa comunhão com Deus leva a nossa comunhão com os irmãos na igreja. Deus se relaciona com o seu povo através de Jesus Cristo, por meio do corpo de Cristo, a igreja. E como Paulo escreve aos Filipenses 2, de 1 a 2, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Como podemos mostrar que pensamos a mesma coisa, que temos o mesmo amor, que somos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento? Mostramos essas coisas ao tornar-nos parte do corpo de Cristo, a sua igreja, o povo de Deus, separados do mundo para servir a Ele. Nosso Senhor Jesus orou por essa unidade, esta verdadeira comunhão. E podemos ler isso, ou ver isso na sua oração, no Evangelho de João, né, no capítulo 17. O versículo 11 diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou junto a ti. Pai Santo, guarda-nos em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Assim como o Pai e o Filho estão unidos, então somos chamados a nos unir. E esta unidade é expressa para sermos membros vivos da igreja. Onde existe unidade, meus queridos, existe comunhão. E essa comunhão é claramente expressa quando nos juntamos uns com os outros, como membros do corpo de Cristo. E essa comunhão significa que talvez estamos nos unindo a pessoas com as quais não temos nada em comum, muitas vezes. Somos de diferentes origens, temos diferentes interesses e forma de nos expressar, podemos nos vestir de forma diferente, comunicar de forma diferente, pensar de forma diferente sobre uma série de coisas, mas somos a igreja. E é através
dessa comunhão que somos unidos. Uma terceira resposta ainda para essa pergunta, onde começa a comunhão, seria essa comunhão com os irmãos nos leva à plena alegria. Na superfície, talvez não tenhamos muito em comum um com o outro, né? Uma amizade superficial. Mas o cerne da questão é que a unidade real que experimentamos é encontrada em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Nossa amizade mútua é amizade real e profunda, é comunhão real e bem significativa, porque é antes de tudo comunhão com o próprio Deus. Qual é o resultado desse relacionamento que temos com o Senhor e um com o outro? O resultado tem que ser alegria, a verdadeira alegria, alegria duradoura, alegria completa, não a alegria que vem numa noite e desaparece na próxima manhã. Esta é a alegria que vem de conhecer a Deus, ou melhor, de ser conhecido por Deus. E quando dizemos que há alegria nesta comunhão, nós não estamos dizendo que nunca haverá lutas, dores, frustrações dentro da própria comunhão. Somos pessoas caídas, que vivemos num mundo caído, não somos pessoas que decidiram nos associar uns aos outros porque simplesmente nos gostamos tanto. Somos um povo escolhido por Deus, pessoas pecadoras, pessoas com falhas, pessoas que nem sempre vivem de acordo com a sua confissão. Mas quando enfrentamos dificuldades, precisamos nos lembrar que a nossa alegria não é baseada apenas em nossas emoções. Não buscamos excitação emocional. Buscamos muito mais que isso. Recebemos a alegria que vem de ser unido ao Senhor Jesus Cristo pela fé nele. E a alegria que nunca terminará. E no mundo vindouro, quando deixarmos para trás todo o pecado, tristeza, divisão e tragédia deste mundo manchado pelo pecado, a nossa alegria será perfeitamente completa. Glórias a Deus por isso. O que nós experimentamos aqui em parte, em sombras nesta vida, vamos desfrutar por toda a eternidade pela graça de Deus. Nossa alegria nesta vida é mais significativa por causa disso. Mas quando estamos na presença, quando entrarmos na presença do nosso Salvador, lá na eternidade, de comunhão perfeita com Ele e com os nossos irmãos, aí sim teremos uma alegria totalmente completa. Portanto, nós celebramos, nós nos alegramos, porque o Senhor, na sua misericórdia, nos escolheu. Pessoas pecaminosas, pessoas que muitas vezes são ingratas, esquecidas, e que muitas vezes são egoístas e individualistas, para sermos seu corpo vivo. E eu quero concluir dizendo que a Bíblia fala da intensidade e qualidade desta alegria. Eu não vou mencionar todos os versículos, porque não vai dar tempo, mas quero fazer referência de cada palavra. Então, a intensidade e a qualidade desta alegria. A Bíblia diz que é a grande alegria, Atos 8, 6 a 8. A abundância de alegria, 2 Coríntios 8, 2. A alegria transbordante, Mateus 13, 44. Plenitude de alegria, Salmos 16, 11. Alegria eterna, Isaías 35, 10. Alegria em extremo, Jonas 4, 6. Gritos de alegria, Salmos 42, 4. Banquete contínuo, Provérbios 15, 15. Finalizando, você já tem comunhão, koinonia, comunhão com Deus, através de Jesus Cristo, o Logos?
Você já tem comunhão com os outros irmãos da igreja? E sua alegria, de que tipo é? Que Deus nos guarde, nos abençoe e que a alegria do Senhor continue sendo a sua força. Mais uma vez oremos. Obrigado, Pai, pela tua palavra de alegria. Obrigado porque entendemos e sabemos onde começa a comunhão. A comunhão, meu Deus, começa pelo fato de nos relacionarmos com o Senhor. A comunhão, a nossa comunhão começa com Deus e por consequência da nossa comunhão com Deus, levamos comunhão e temos comunhão com os irmãos. E tendo comunhão com os irmãos, essa comunhão gera na tua igreja alegria. Faça-nos ser uma igreja alegre em qualquer tempo. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus continue guardando, protegendo e abençoando sua vida. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, a presença e o poder do Espírito Santo seja sobre sua vida hoje e para todo sempre. Amém.